Parabéns, bênção, irmãos. Bênção, talentos, dons colocados à disposição do Senhor e que nos alegram também aqui na primeira igreja Baixada do Ingá. Elisana chegou para a nossa igreja no período da pandemia, em plena pandemia, ela chegou para cá com a sua mãe. A mãe já está atuando na recepção, trabalhando na recepção da nossa igreja, e a Elisana já cantando e trabalhando também no louvor em nossa igreja. E louvamos a Deus por isso, né? Igreja é lugar de engajamento, é lugar de integração, de dedicação dos dons e talentos no serviço do Senhor. E igreja é família, família de Deus. E nós louvamos a Deus pela oportunidade de servir na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, na família de Deus. No domingo passado, pela manhã, nós estivemos falando sobre a igreja como família de Deus, e falando sobre atitudes que fortalecem a vida em família, a vida na casa de Deus, a comunhão na casa de Deus. E eu disse que continuaria, né, que o tema estava empolgante, mas eu não continuei no domingo pela manhã, hoje, de propósito, porque eu tenho sentido que nós temos dois públicos diferentes, dois ambientes diferentes no domingo aqui na igreja. Tem muita gente que só tem vindo à noite, e tem outros que só tem vindo pela manhã. E eu falei, vou ter que no domingo agora inverter aquilo que eu iria pregar, que eu preguei no domingo passado pela manhã, eu vou agora ter que falar também à noite, porque eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Eu preciso trazer essa palavra pastoral aos irmãos. Nós estamos iniciando um novo ano, mas não é apenas um novo ano. Esse primeiro mês de 2021 marca não apenas uma virada na folhinha, né, o início de um novo calendário, mas marca também um restart na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida do país, na vida do mundo. E muita coisa precisa acontecer e precisamos nos reinventar, e nós precisamos também reestudar ações, estratégias e a nossa vida, e precisamos também revisitar, rever alguns pontos da nossa fé e daquilo que cremos, daquilo que somos. Então, no domingo passado, pela manhã e também à noite, nós falamos um pouco sobre isso. E pela manhã nós falamos sobre um tema que nos é muito caro, que é exatamente sobre a nossa vida como família, como igreja. Nós resolvemos tratar no domingo pela manhã sobre aquilo que é fundamental para nós entendermos aquilo que somos na essência, como igreja. Nós temos CNPJ, nós temos conta bancária, mas não somos empresa. A igreja não é uma empresa. A igreja tem contabilidade, a igreja tem contador, a igreja tem uma comissão que faz o seu exame de contas, mas ela não é uma empresa. A igreja é a família de Deus. É o povo de Deus congregado que se reúne para adorá-lo. E adora ao Senhor na beleza da sua santidade. E que, de fato, se comporta como uma grande família. E que é isso que realmente caracteriza a igreja. E o maior patrimônio da igreja não é os seus móveis, utensílios, não é a sua propriedade, não é o seu templo, não são as suas instalações, mas o maior patrimônio da igreja é exatamente a comunhão que temos uns com os outros. E no domingo pela manhã, então, nós investimos um bom tempo trazendo isso à memória, trazendo isso à tona, resgatando esses valores. Mas agora pela manhã, agora à noite também, nós precisamos continuar a respeito desse tema, não exatamente reprisando aquilo que foi dito, mas avançando um pouco mais sobre isso. Eu gostaria então de ver mais algumas atitudes que fortalecem a comunhão na igreja, e agora então é a parte 2, né? Nós temos visto muito isso no cinema, né? Aqueles filmes, o filme vai muito bem, então lança a parte 2, e eu acho que
merece aí a parte 2, esse tema também. Então nós vamos aí, atitudes que fortalecem a comunhão, parte 2. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, verso 42. Os irmãos podem ler comigo, todos juntos? E perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Só a igreja agora, bem forte, como um grande coral. Amém. Há um outro texto também que eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos juntos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Salmo 133, verso 1. Amém. Textos maravilhosos esses. Comunhão, como nós dissemos, é o maior patrimônio da igreja, é o bem maior que nós temos, é a bênção maior que nós podemos experimentar. Mas nós falamos no domingo que, apesar disso tudo, a comunhão sempre foi, sempre será também, o maior desafio que nós temos como crentes. É um desafio, porque é um desafio conviver com outras pessoas, relacionamento é um desafio, relacionamento a dois é um desafio, relacionamento numa casa com 2, com 3, 4, 5 pessoas é um desafio. Imagine um relacionamento numa família com tantas pessoas. O relacionamento na igreja é um grande desafio. Embora seja a comunhão, o relacionamento na igreja, o maior patrimônio da igreja, é também o maior desafio que nós temos. É um grande desafio, mas eu quero lhes dizer nessa noite que vale a pena o desafio. Vale a pena. Às vezes é desgastante, mas produz crescimento. Num tempo de recomeços, nesse tempo de restart, como nós falamos, quando estamos vivendo ainda o primeiro mês, já o finalzinho do primeiro mês de 2021, precisamos então investir forte, investir realmente forte na comunhão da igreja, investir forte nos relacionamentos de nossa igreja. Igreja é convivência, igreja é relacionamento, e comunhão é algo profundamente belo e agradável aos olhos de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 133, verso 1, ó, quão bom, a expressão eterna, a expressão é cheia de beleza, ó, quão bom e quão suave é, olha que coisa especial, que expressão poética, mas cheia de beleza, cheia de entusiasmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como Deus permitiu que essa palavra ficasse ali registrada dessa forma, expressando então o quanto Deus entende e vê como belo, como importante o relacionamento que nós cultivamos dentro da igreja. A amizade é um poderoso canal de alegria e um importante instrumento na evangelização. E Deus compara a união dos crentes, a comunhão dos crentes, nesse texto do Salmo 133, verso 1, ao cair do orvalho, ao orvalho que desce. E ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Está no verso 1. A propósito, eu me lembro que uma vez, ouvindo sobre uma criança que estava definindo o que é o orvalho, mas na verdade usou a palavra mais conhecida nossa, né, o sereno. E aquela criança definindo o que era sereno, lembrando sempre a palavra que as nossas mães nos trazem sobre o sereno, a criança dizia que sereno é uma chuvinha fina, mas tão fina, que só as nossas mães conseguem ver.
E eu acho que vocês agora viajaram no tempo e devem se lembrar das vezes em que a mamãe dizia lá, cuidado com o sereno. E você pequeno olhava, mas onde está esse tal de sereno? Que eu olho para um lado e nunca vejo. Né? Mas a mãe já estava avistando o sereno e cuidado com o sereno. Há algumas características do sereno ou do orvalho, isto é, da comunhão. A Bíblia compara o orvalho à comunhão, que trazem muita alegria à nossa alma. E onde percebemos também algumas atitudes que precisamos tomar para fortalecer a comunhão na igreja, a comunhão na Pibingá. Então vamos ver isso? Vamos descobrindo isso? Quais são as características do orvalho? O que acontece com o orvalho? O que faz o orvalho? E que nós podemos estabelecer aí uma relação também com a comunhão na igreja. O que fazer para fortalecer a comunhão da Pibingá? Em primeiro lugar, cuide dela com constância. Cuide dela com constância. Ou seja, cuide da comunhão da igreja sempre. Cuide da comunhão da igreja em todo o tempo. Não apenas um dia, mas todos os dias. Dominicalmente, segunda-feiramente, terça-feiramente, quarta-feiramente, quinta-feiramente, todos os dias. Todas as semanas, todos os meses, o ano todo. Estejamos preocupados em fortalecer a comunhão da igreja. Veja que o orvalho ele cai todas as noites. O orvalho cai todas as noites. Ele não cai uma noite apenas, mas ele cai todas as noites. A sua ação é, portanto, contínua. Assim deve ser a união fraternal. Numa igreja unida, os crentes não se interessam uns pelos outros apenas um dia na semana. Não se interessam uns pelos outros apenas nos domingos, nos cultos. Mas o cuidado é constante. Uma vez um grupo de estudo bíblico, um grupo que se reunia nas casas, uma célula, sentiu falta de uma família que frequentava os estudos ali. E eles se lembraram que o chefe daquela família, o líder daquela família, tinha ficado desempregado. E eles então perceberam que a ausência dele podia estar relacionada ao problema da família, a dificuldade que a família devia estar enfrentando. E depois então, quando eles terminaram aquela reunião, terminaram o estudo bíblico, estavam no momento de comunhão, conversando ali entre eles conversaram e chegaram à conclusão que precisavam fazer alguma coisa. E eles então levantaram ali uma oferta e designaram ao pastor a tarefa de fazer umas compras e levar à casa daquela família. E o pastor então se organizou e foi ao supermercado e fez uma boa compra e chegou àquela casa cheio de sacolas do supermercado. E quando aquele casal viu o pastor chegar, eles se emocionaram muito, ficaram muito emocionados. E eles disseram: pastor, nós despedimos os nossos filhos agora há pouco para a escola. E o nosso filho mais velho, ele, depois que nós oramos com eles, com os dois filhos, depois que nós oramos e nós agradecemos com eles a bondade de Deus, como Deus é bom, e nós falamos aqui sempre que Deus é bom todo dia Deus é bom. E o filho mais velho então questionou: pai, se Deus é bom, por que nós só temos 3 maçãs para passar todo dia hoje? E nós acabamos de despedi-los, eles foram para a escola. E agora o Senhor chega com essas sacolas de compras. Aqueles donativos caíram do céu. Aqueles donativos caíram do céu como uma resposta de Deus àquelas orações e o cuidado da igreja na vida daqueles irmãos. Aquelas doações chegaram agindo de forma terapêutica.
naquele lar, cuidando da fé, curando os corações. Devemos cuidar então, meus irmãos, diligentemente da comunhão na igreja. Cuidar diligentemente, ou seja, cuidar em todo o tempo. Pastor, diáconos, líderes, cada membro da igreja em particular, somos sim, cada um de nós, todos nós, respondendo aquela pergunta, né, retórica que Deus fez lá no jardim do Éden, ou lá no início, na história da criação, a Caim, né, onde está teu irmão Abel? Aliás, a pergunta feita por Caim, né, a Deus, respondendo a Deus, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta realmente é sim, somos guardadores dos nossos irmãos, somos responsáveis por eles, sim, responsáveis uns pelos outros. Então, valorize a conservação da unidade e da comunhão na igreja. O Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versos 20 a 23, quero convidar você a ler a oração de Jesus. Vamos ler juntos? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Amém. O fato é que Deus nos fez para vivermos em unidade do corpo de Cristo. Jesus orou pela unidade do corpo de Cristo. Jesus orou para que os seus discípulos, aqueles primeiros discípulos, vivessem em unidade. Mas Ele orou também para que todos aqueles que creriam, a partir da mensagem pregada por aqueles primeiros discípulos, também vivessem em unidade. E Jesus disse que o mundo só creria na mensagem se os discípulos de fato vivessem essa unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles de fato vivam em união. Ou seja, Jesus está dizendo que para que o mundo creia, para que a mensagem que nós pregamos seja acreditada pelo mundo, nós precisamos aprender a viver unidos. A nossa mensagem cai em descrédito quando nós demonstramos ao mundo que nós não nos amamos uns aos outros, que nós não aprendemos a viver juntos. Nós não estamos chancelando a nossa mensagem, nós não estamos dando crédito, creditando a nossa mensagem, ela cai no descrédito. O fato é que Deus nos fez então para vivermos na unidade do corpo de Cristo. E meus irmãos, que desafio isso, só pela graça. No clube onde você participa, vai lá na piscina, na quadra, no clube só entra quem paga. Na faculdade só entra quem faz o Enem, o vestibular. E a sociedade então ela vai se organizando em grupos afins. Gente com interesses semelhantes. Na igreja não. Na igreja vem todos. Há um hino que nós cantávamos muito que dizia: todo o que quiser, quem lembra o restante? Todo o que quiser é vir. Todo o que quiser é vir. A igreja não. A igreja é lugar aberto onde todos podem participar. É a instituição mais complexa que existe. A mais eclética. Jesus chamou essas pessoas diferentes. Jesus chamou pessoas diferentes. Um homem como Nicodemos, um senador, um doutor da lei, um médico como Lucas,
um rico cobrador de impostos, como Zaqueu, pescadores como Pedro, João, André e Tiago, mas também chamou uma mulher, a mulher samaritana, que pelos relatos provavelmente era uma pessoa de uma vida devassa. E agora ele diz àquelas pessoas: vocês vão viver juntos na minha igreja, vocês vão passar a viver juntos, apesar das diferenças que vocês guardam. A comunhão da igreja, portanto, é também um milagre fascinante. É um milagre incrível, porque são pessoas muito diferentes. Pessoas tão diferentes que jamais se imaginariam vivendo juntas. Num outro contexto, numa outra situação, jamais se imaginariam vivendo juntas em comunhão. O que valoriza? Ou o que nós podemos fazer para valorizar a comunhão na prática? O que eu posso fazer, pastor, para que eu possa valorizar a comunhão na igreja? Primeiro, ore pela comunhão. Ore pela unidade da sua igreja. Peça pela unidade da igreja. Quando você perceber que alguma situação não vai bem, algum problema, alguma rusga, alguma coisa que sair da sintonia, ore pela unidade da igreja, pelo relacionamento entre os irmãos. Ore por isso. Segundo, faça a sua parte para que a unidade seja mantida. Ou seja, lembre-se daquilo que Paulo diz: no que depender de mim, terei paz com todos os homens. Lembre-se dessa palavra de Paulo: no que depender de mim, terei paz com todos os homens. Mas você pode ir além. Além de, no que depender de você, haverá paz, você terá paz com todos os homens. Você pode ser algumas vezes também aquela pessoa que leva uma palavra de paz. Você pode ser também aquela pessoa que pode mediar a paz, pode promover a paz, pode levar duas pessoas a se reconciliarem, se conciliarem e haver paz ali. Em terceiro lugar, reconheça sua limitação, reconheça os seus erros. Tantas vezes isso ajuda tanto, ajuda muito para que haja comunhão, para que haja paz, para que haja unidade na igreja. 3 passos importantes aí. O que mais nós podemos fazer para fortalecer a comunhão na igreja? O que mais? Segunda coisa que eu queria destacar com você hoje: fuja da tentação da promoção pessoal. O que quero dizer com isso? O orvalho, ele cai silenciosamente. Estamos olhando para o orvalho lá do Salmo 133. O orvalho cai silenciosamente. Ele não chama atenção. Cai no silêncio. Diferente da chuva, que é barulhenta, o orvalho não é precedido por relâmpagos, luzidios, trovões, estrondos. Ele cai sem alarde, não faz barulho. A comunhão entre os crentes também é assim. Gosto de lembrar de uma irmã que passava por problemas, um tempo difícil, e ela, naquele momento difícil que ela atravessava, e isso é muito frequente na nossa vida, quando nós vivemos dias difíceis, de nos sentirmos solitários. E às vezes tão solitários no meio da nossa dor, no meio do nosso problema, às vezes podemos chegar até a imaginar que nem Deus se preocupa comigo, ninguém se preocupa comigo, não é verdade? E ela achava que ninguém na sua igreja se importava com ela. Ela entrava, saía, e ela entendia que ninguém se importava com ela, ninguém a amava. E um dia ela foi participar da reunião de oração da igreja, e quando o dirigente disse amém, imediatamente ela catou a Bíblia e levantou e saiu rapidamente. Só que ela não percebeu que ela catou a Bíblia errada. Ela catou a Bíblia de uma irmã que estava ao lado dela.
E ela levou a Bíblia da irmã, de uma outra irmã, levou para casa. Quando ela chega em casa, e ela abre a Bíblia, ela encontra uma lista de oração. E vocês sabem qual o primeiro nome que ela encontra naquela lista, pela qual aquela irmã orava? Exatamente o nome dela. E ela percebeu que, na verdade, aquela ideia de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo, nessa igreja, não era verdade. Não fazia sentido. A comunhão na igreja é a expressão visível do Espírito Santo derramado ou derramando o amor de Deus nos corações dos crentes. Então lembre-se que o exercício da comunhão glorifica a Deus. O exercício da comunhão glorifica a Deus. Deus foi glorificado na vida daquela irmã que orava e que anotou o nome daquela outra e colocou dentro da Bíblia. Ela nunca poderia imaginar que um dia aquela irmã iria pegar a Bíblia por engano e levar para casa, e amargurada, abrir a sua Bíblia, abrir aquela Bíblia e encontrar o seu nome na lista de oração daquela irmã. Deus foi glorificado ali. Deus é glorificado na comunhão. Deus é glorificado na comunhão. A Bíblia diz em Filipenses 2, capítulo 2, versos 1 a 3. Vamos ler juntos o texto bíblico? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e comunhão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Vejam ainda, Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Façam tudo sem queixas, nem discussões. Continue. Amém, amém. O texto fala que é exatamente aí que nós brilhamos, há um brilho discreto, né? Nós fazemos o trabalho e ainda que desinteressadamente, ainda que não busquemos isso, aquela irmã não buscava brilhar, né? Ela apenas orava pela outra. Apenas colocou o nome numa lista de oração para lembrar de orar por ela. Mas ela brilhou ali. Quando trabalhamos ainda que silenciosamente pela comunhão, sem buscarmos holofotes, sem buscarmos autopromoção, mas cada um fazendo a sua parte no cuidado mútuo, na oração uns pelos outros, um telefonema, uma mensagem no Zap, uma demonstração, uma manifestação de cuidado, discreta, mas presente. A comunhão glorifica a Deus. A comunhão é testemunho da igreja e dos crentes no mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi o que Jesus disse. Eu acho fantástico essa frase, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus disse que para que isso aconteça, nós precisamos ter essa qualidade de relacionamento, essa unidade, essa preocupação uns com os outros, esse amor uns com os outros,
Quando isso acontece, o mundo começa a olhar para nós. O mundo começa a acreditar em nós. O mundo começa a querer vir ao nosso encontro. O que fazer para fortalecer a PIB na comunhão? Em terceiro lugar, esteja atento às necessidades dos irmãos. O que diz aí sobre o orvalho? Fala bem alto. Irmãos, está horrível. Um grande coral. O que acontece com o orvalho? O orvalho cai durante a noite. Ou seja, o orvalho cai nas horas mais escuras. O orvalho cai nas horas mais escuras da vida. E é quando atravessamos os vales da dor, é quando atravessamos os vales do sofrimento, que a ação benfazeja da amizade, dos relacionamentos na nossa igreja, entre os nossos irmãos, nos fazem um bem incalculável. São de fato esse orvalho de que fala a Bíblia. Esse orvalho que vem lá do Hermon. A comparação com a comunhão aí cai tão bem. Tem um efeito curativo. Ouvi certa vez a história do saudoso pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, na época, pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Um dia, quando ele chegou no seu gabinete, muito chateado, e ele disse para Deus: Senhor, eu não quero receber ninguém hoje. Por favor, não me mande ninguém para falar comigo hoje. E ele ficou lá zangado, aborrecido aquele dia, um desgosto talvez tenha acontecido ali. E, de repente, uma pessoa, uma irmã que morava lá no alto do Morro do Borel, lá na Tijuca, apareceu no templo, batendo na porta lá do gabinete, e ele, meio sem graça, foi lá, abriu a porta, e ela entrou e disse: pastor, Deus me mandou. Isso aí é forte, né, irmãos? Deus me mandou para tudo que eu estava fazendo, e que eu viesse aqui orar pelo irmão. E quando Deus manda, a gente obedece. E ela se ajoelhou ali no meio do gabinete pastoral e pediu a ele que fizesse o mesmo. E ali ela começou a orar pelo seu pastor. Começou a clamar a Deus que cuidasse do coração do seu pastor, que o abençoasse, que o confortasse, que o consolasse, que o restaurasse, que o levantasse. E ela orou ao Senhor a sua oração sincera, e Deus usou aquela mulher para dar todas as respostas que o coração daquele pastor, coração magoado, naquele momento estava precisando. Deus mandou, Deus enviou aquela irmã naquele dia ao seu gabinete. Para você ajudar a fortalecer a comunhão na sua igreja, esteja atento às necessidades das pessoas. Esteja atento também à direção que Deus dá, a direção que Deus coloca para você sobre pessoas que estão precisando, em algum momento, de uma palavra amiga. Deus coloca pessoas no nosso caminho, pessoas que às vezes nunca mais veremos, mas em algum momento Deus coloca alguém no nosso caminho para ouvir uma palavra, para receber uma oração, para receber uma palavra de estímulo, de encorajamento, de fé. Talvez nunca mais tenhamos oportunidade de ver aquela pessoa, mas Deus nos usa naquele momento para falar ao seu coração, para restaurar-lhe o entusiasmo. O que mais você pode fazer para fortalecer a PIB Ingá na comunhão? E agora eu encerro aqui, tá? Não se assustem. Aí a gente vai longe, né? O que mais? Em quarto e último lugar, mantenha os olhos abertos para os efeitos da comunhão.
mantenha os olhos abertos. O orvalho se espalha e vai muito longe. O orvalho alcança as regiões mais distantes. No Salmo 133, o orvalho que cai no Monte Hermon, localizado no topo, ele atinge e se alastra e beneficia também os montes de Sião a muitos quilômetros dali. Ele vai descendo, né, e na medida que desce ele vai abençoando os montes que estão logo abaixo, mais adiante. E assim é o poder da amizade. Ela cai sobre a pessoa aqui e abençoa lares em lugares longínquos. Quando a igreja vive, experimenta e vive a comunhão, Deus ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. E ao contrário do sereno, que só a mãe da gente vê, os efeitos de uma igreja unida em comunhão são sentidos e conhecidos nos lugares mais distantes, são sentidos e conhecidos por todos. Melhor ilustrando, melhor falando sobre o efeito do sereno, né? No Monte Hermon, quando nós visitamos essa região, né, lá no alto do monte, os rios que descem de lá, eles vão descendo e um vale enorme se estende até chegar na região de Jerusalém. E por onde os rios que descem do Hermon passam, são regiões extremamente férteis, floridas, belas. E lembrando que nós estamos numa área do mundo, numa região do mundo muito seca, deserta, né, de muitos desertos. Mas o orvalho que desce, né, do Hermon, ele de fato abençoa, não apenas ali o Hermon, mas desce abençoando e toda aquela região. A lição que fica então para nós é que os efeitos dessa comunhão, os efeitos desse orvalho, ele de fato, ele se torna conhecido, né? Se torna importante aqui, mas se torna também conhecido nos lugares mais distantes. A beleza do que acontece no lugar onde a comunhão se estabelece, chega nos lugares mais distantes. O que eu quero dizer com isso é que, quando a igreja vive em comunhão, quando a igreja vive a beleza da comunhão, o que acontece aqui é tão bonito, é tão especial, que as pessoas que estão nos lugares mais distantes, elas querem vir para ver o que está acontecendo. E isso é mais eficiente do que outdoor. Isso é mais eficiente do que propaganda no rádio e na TV. Isso é mais eficiente do que colocar faixas espalhadas pela cidade. As pessoas virão para ver o que está acontecendo nesse lugar. Todos virão para ver. Que igreja é essa? Onde eles se amam tanto. Eu quero isso para mim também. Eu quero isso para a minha família também. Que a primeira igreja batista do Ingá seja essa igreja, onde o orvalho desce. O orvalho de Hermon desce e a comunhão se estabelece de uma forma linda nesse lugar. O que você deve fazer para fortalecer a comunhão na igreja? Vamos lembrar? Qual a primeira dica que foi dada aqui hoje? Cuide dela com constância, todos os dias. Não apenas um dia ou outro, mas constantemente. Qual a segunda dica? Fuja da tentação da promoção pessoal. Discretamente, promova a comunhão. Em terceiro lugar, qual que foi dito aqui? Esteja atento às necessidades. E a quarta dica? Veja o que Deus há de fazer entre nós. Veja o que Deus fará. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero então deixar com você a última mensagem dessa noite,
no verso de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Eu quero ler com você esse texto. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu creio que vocês estão fazendo muito disso que nós falamos aqui. Mas a palavra pastoral, nesse tempo de início de 2021, é que vocês cresçam nisso cada vez mais. Vocês perseverem nisso cada vez mais. Amém? Amém? Um amém bem pentecostal. Amém? Deus abençoe a igreja.